Bom dia. Ontem eu e Vanessa completamos 33 anos de casados. E eu tenho uma ideia de tempo diferente, eu acho, que da maioria das pessoas que eu conheço. Para mim, o tempo passa devagar demais. Então, a gente completou 33 anos de casados e parece que a gente casou há 33 anos mesmo. Não parece que foi ontem, parece que faz muito tempo. Eu não sei porquê, mas é a sensação que eu tenho. Porque 33 anos é coisa para dedéu. A gente já vivenciou muita coisa, a gente já viveu muita coisa. E eu fico, assim, ontem fiquei pensando em tudo que já aconteceu, as duas filhas que nós temos, já temos um neto, por consequência temos um genro, né? E assim por diante, e já construímos algumas coisas, já perdemos algumas coisas, mas realmente 33 anos em relação à história do mundo é um cisco, né? Se pensarmos que Jesus veio há 2000 anos, um pouquinho mais, há 33 anos não é nada. E eu tenho falado sobre esse tema aqui, sobre como a vida passa rápido. Não é a sensação de tempo que você tem, mas é o tempo que você tem nessa terra, se comparado à história da humanidade, do que já aconteceu e do que ainda vai acontecer, a nossa vida, mesmo que ela seja longa, ela é muito breve. Muito breve no sentido de existência. Só que nós vamos chegar no momento em que a brevidade dessa vida vai acabar. Nós vamos chegar no momento em que a vida nessa terra, do jeito que nós conhecemos, acabará. Coloquei aí a imagem de uma árvore seca, num campo seco. Nós estamos caminhando para isso, né? Para esse momento em que a vida se esvai e nós, então, deixamos esta terra. Isso vai acontecer com a maioria de nós, e já aconteceu com todos os que morreram até aqui. A não ser que Jesus volte, todos nós vamos secar e vamos ter o nosso momento de brevidade terminado. E a questão é que tudo que é breve, por definição, é passageiro. Breve é uma expressão de tempo. E tudo que é breve passará. Porém, um dia, essa brevidade ela vai acabar. E por ser assim tão breve, não devemos passar por essa vida sem perceber as belezas e os presentes que Deus quer nos dar ainda neste mundo. Eu entendo que mesmo entendendo, mesmo percebendo que a nossa vida ela se dá num curto espaço de tempo em relação à história da humanidade, Deus enche os nossos dias de presentes. Eu coloquei aí uma foto de quem sabe que planta que é essa aí? Dente de leão. E você acha um lá no meio do mato, eu acho que deve estar em extinção, porque todo mundo acha um e arranca, né? E aí você sopra e as coisas passam. Ele se desprende, né?
E, na verdade, cada uma dessas pontinhas que se desprende pode se formar um novo dente de leão. Ou seja, mesmo a nossa vida passando, cada dia, Deus nos dá um presente. Deus nos dá um presente. Nos dá um presente simplesmente e começando pelo fato de nós acordarmos. Eu já falei isso aqui várias vezes. Alguém ontem orou e falou assim: Deus, amanhã me acorda. Amanhã eu quero estar vivo. Amanhã eu quero... A gente dorme despreocupado. E é Deus quem nos acorda, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã e a gente é desperto. E já começamos o dia com um presente. Quando nós abrimos os olhos, isso já é um presente de Deus. Até momentos antes de abrirmos os olhos, podia acontecer qualquer coisa com a gente que a gente não ia nem perceber. Né? Já viu aquela história do morreu dormindo, acordou, quando acordou, estava morto? Né? Hã? Não é isso? Impossível. Ele morreu dormindo, nem sabe o que aconteceu. Quando acordou, estava no céu. Né? Quando acordou, já não estava mais aqui. Então, o sono é algo que foge do nosso controle. E Deus nos presenteia todos os dias, no primeiro momento da nossa história, quando nós abrimos os olhos, com a vida. E a partir daí, Ele vai nos dando um monte de coisas. Um monte de coisas. Por exemplo, filhos, né? Por exemplo, o cuidado, o sustento de cada dia. Por exemplo, a oportunidade de trabalhar, a saúde, e assim por diante. E nós precisamos perceber esses presentes. A questão é, você está preparado para receber de Deus tudo o que Ele tem dispensado para a sua vida? Porque tem gente que não percebe, por não perceber, não recebe os presentes de Deus. E eu diria que por não perceber e por não receberem, não são gratos. Eu penso que se há falta de gratidão em nossas vidas, é porque nós não estamos entendendo o que Deus está fazendo por nós. Uma pessoa que vive na ingratidão é uma pessoa que não conhece o Deus que tem. Eu penso assim. Porque mesmo quando alguma coisa saia do nosso controle, ela nunca sai do controle de Deus. Mesmo que venha uma doença, mesmo que venha um desemprego, mesmo que venha algo que é ruim para nós, um sofrimento, uma decepção, mesmo assim, nós podemos ser gratos, porque Deus está conosco, nos sustentando e nos mostrando a sua face. Mas, eu vou fazer uma pergunta aqui, eu quero que você seja sincero. Sincero. Quantos anos você acha, você acredita, que ainda tem de vida? Hã? Quem acha que tem muitos anos de vida ainda? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Eu acho que eu tenho bastante ainda. Quem acha que tem pouco? Muito menos, né? Quem quer ter mais? A questão é que o que nós vamos fazer com esse tempo que ainda nos falta? Porque não importa se é muito, se é pouco, eu acho que eu vou ter muitos anos de vida. Eu acho, meus pais devem estar assistindo, depois ele vai me ligar para me corrigir, mas eu acho que eu honrei bastante meu pai e minha mãe. Então eu espero que a promessa de Deus se cumpra na minha vida, e que eu tenha muitos dias ainda na minha caminhada. Mas isso é indiferente, porque o que eu vou fazer com esses dias? Isso é o que importa. Porque ter dias e não ter propósito
é um tédio sem fim. Eu imagino que ter dias e não ter propósito nesta vida é quase habitar no inferno. Eu acredito que o inferno vai ser assim. Dias infindáveis, sem a presença de Deus, sem propósito, sem nenhum tipo de objetivo. Você sabe que nada que você fizer, quer dizer, espero que aqui ninguém saiba disso, né? Mas a pessoa que está lá sabe que nada daquilo que fizer vai mudar, vai alterar o seu dia. Então nós temos ainda muito o que fazer com esse tempo que nos resta. Agora, quem acha que tem aí mais 5 anos? 5 anos, ninguém acha que tem mais 5 anos, pelo menos? 10, 15, 20. Parou no 20? 30. Deixa eu fazer as contas. 54 mais 30, 84. Não, 40. 50. Quem dá mais? 60. 70. Quem acha que tem aqui dias infindáveis, dias que não terão fim? Essa é a nossa verdade. Fato é que se você já aceitou o amor imensurável de Cristo por sua vida e entregou totalmente os seus dias em suas mãos, você vai viver eternamente. Então aqueles que achavam que tinham pouco tempo de vida estão equivocados. Por quê? Porque a nossa vida já é eterna. A nossa vida já é uma vida que não tem fim se você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque Ele é a vida. E se você está com Ele, você está com a vida. E não tem nada que possa arrancar a vida de você. Porque nada pode ser maior do que o amor e o poder de Cristo Jesus. Então, quem garante a nossa vida é o próprio Cristo. Por isso, a salvação depende de Cristo, não depende de nós. E quando nós estamos com a própria vida, ninguém tem força para arrancar Cristo de nós. Ninguém tem essa capacidade. E o texto diz assim: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo descerá do céu. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aqueles que já morreram vão ressuscitar primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, se Jesus Cristo voltar hoje, né, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Com eles, quem? Com os mortos que já foram ressurretos, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Eu já contei essa história. Eu já contei essa história uma vez, lá no mestrado, na Faculdade Teológica Batista. Um rapaz chegou e a gente tem um momento de alinhamento, matérias básicas, depois cada um vai para a sua área de mestrado, teologia sistemática, história da igreja, ética, cada um vai para a sua área, mas no começo nós fazemos algumas matérias juntos. E aí o professor chegou e falou assim: o que vocês estão pensando em escrever? E um aluno falou assim: eu já tenho tudo pronto. Eu já contei essa história aqui.
Aí o professor falou assim, qual é o seu tema? Ele falou, a inexorabilidade da morte. A morte é inexorável. Acertei, né, dessa vez, né? A morte é inexorável. Não tem como se livrar da morte. Aí o professor abriu nesse texto e falou assim, mas e se Jesus voltar hoje? Vai ter gente que não vai nem passar pelo cemitério. E acabou com o trabalho do cara no primeiro dia de aula. Se Jesus voltar agora, nós seremos arrebatados. Sabe por quê? Porque a nossa vida eterna já começou. Ela não começa quando nós morremos. Às vezes a gente fica pensando assim, um dia eu vou morrer, aí Deus vai me ressuscitar, e vai ter o julgamento, e não sei, aí vai começar uma vida com Deus. Não, a vida com Deus já começou. Se você não está vivendo com Deus hoje, você ainda não entendeu o que é ter Cristo ao seu lado. A vida com Deus já começou agora. Nós não podemos mais fazer o que o nosso coração simplesmente fazia ou desejava quando nós estávamos sem Cristo, porque nós já estamos vivendo a vida eterna, e a vida eterna é a vida com Cristo. Portanto, as palavras breve, sempre, eternidade, perene, nunca, entre outras, assumirão um novo sentido em nossas vidas. Na verdade, o que era breve já haverá passado, para nunca mais voltar, e estaremos face a face com o Senhor pelos séculos dos séculos, seja lá o que isso signifique, tomando por base o tempo como o conhecemos hoje. Quando você fala assim, eu vou ficar no céu pelos séculos dos séculos, você está pensando no quê? No tempo presente. Mas não vai ser assim no céu. Nós não vamos ter essa noção de que o tempo passa, porque o tempo será diferente. Então, não vai ter esse negócio de breve, sempre, eternidade, perene, nunca. Essas expressões de tempo não vão mais existir. A minha esposa falou, para mim, se eu morrer antes, se ela morrer antes, quando eu chegar no céu, para eu procurá-la. Eu falei, não. A gente casou com o compromisso de que até a morte nos separe. Né? Já cumpri o meu. Então, é brincadeira, né, gente? Ela não está aqui, eu estou aproveitando, né? Então esse negócio, casados para sempre, não tem sempre. Não tem sempre. Como vai ser no céu? Será que você vai encontrar sua esposa no céu? Seu esposo no céu? O que você acha? Se você encontrar seu esposo ou sua esposa, você vai ter que encontrar seus filhos. E vai ter que encontrar seus pais. E vai ter que encontrar seus sogros. Vai ter que encontrar seus cunhados. Vai ter que encontrar... Será que vai ser assim? A gente não sabe como vai ser. Mas a gente sabe que essas expressões nunca, isso não vai mais existir. Que nós estaremos na glória com Deus. E olha que interessante, não haverá mais divisão entre dias e noites. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todos sempre. Gente, eu amo dormir, não vai ter noite, estou lascado. Ainda mais proativo do jeito que eu sou, eu vou ficar trabalhando o dia inteiro, só que o dia não vai ter fim. Mas é isso, a questão de tempo não vai mais existir. Nós estaremos lá, diante da face de Deus, da presença de Deus, e a presença de Deus será infindável. E a questão é essa, assim como Deus é imenso e não pode ser contido por nada ou por ninguém, sua presença poderá ser desfrutada sem cansaço e sem repetições,
Sentimentos esses que estão ligados ao tempo nesse mundo. O conhecimento de Deus será infindável. O que nos cansa nesse mundo são as repetições, mas lá não vai ter nenhuma repetição. Nós estaremos face a face com Deus eternamente, vai ser glorioso, e nós vamos ter uma experiência de conhecimento infindável, porque Deus nunca poderá ser compreendido, porque Ele é Deus totalmente, mas as experiências que nós teremos, elas serão maravilhosas. E eu digo isso porque 1 Coríntios 13 me lembra, agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Finalmente nós vamos ver tudo aquilo que está preparado para os filhos de Deus. Plenamente nós vamos entender. E aí, sabe, ainda bem, Rodrigo, que não teremos livros de teologia lá no céu. Porque aí a gente vai saber o que esses teólogos ficaram escrevendo aqui, essas monte de suposições. Um autor da Idade Média dizia assim, quando os anjos querem rir, eles leem os teólogos. Eles falam assim, nossa, não entendeu nada. Olha isso aqui, não entendeu nada. Mas um dia nós entenderemos plenamente, não vamos precisar de livro, não vamos precisar de pregação, nós estaremos face a face com aquele que nos conhece plenamente. Então, primeira coisa, sua vida eterna já iniciou. A sua vida eterna já começou. Desfrute-a com toda a intensidade de suas forças. Mesmo que você ainda tenha um dia, 10 dias, 20 anos, 50 anos, né, neste mundo, desfrute cada dia da sua vida que é eterna. Então você não tem, presta atenção no que eu vou dizer. Presta atenção no que eu vou dizer. Esqueça o que você aprendeu até aqui, ou o que você viveu até aqui. Você não tem um dia a menos quando você vive. Se a vida eterna já começou, o que você tem é um dia a mais, todo dia. Não é um dia a menos. Porque isso aqui não faz diferença. Porque nunca vai acabar a sua caminhada. Então você vai sempre ter um dia a mais. Desfrute desse dia. Ao acordar, diga, Deus, eu te agradeço. Eu olho para o espelho e falo, oi, bonitão, bom dia. Você está rindo por quê, Ju? Não entendi a sua risada debochada. Fala assim, esse é o dia do Senhor. Hoje nós começamos o nosso café da manhã lá cantando esse hino. Este é o dia do Senhor. Lembra do Inário? Assim, é o dia do Senhor, gente. Hoje é um dia maravilhoso. Hoje é um dia precioso. É um dia a mais na minha caminhada eterna. Desfrute desse dia. Desfrute e cultue a Deus. Desfrute desse culto como você nunca fez na sua história. Desfrute da companhia que está aí com você. Desfrute da sua família. Desfrute do almoço. Desfrute de tudo que Deus te dá. À noite nós teremos um culto evangelístico aqui para as crianças. Desfrute desse momento. Tem gente que não vem porque fala assim, mas o culto é para as crianças. Gente, a mensagem não tem idade. E eu diria que se nós não nos fizermos como uma criança, nós estamos perdidos. A mensagem, ela alcança o coração de todos. Desfrute, convide pessoas para estarem aqui. Desfrute, 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 desfrute. É isso que Deus quer de nós. Ele morreu
para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. O que é abundância? É sobejo, é mais do que nós podemos conter. A nossa vida tem que ser assim, ela tem que transbordar, tem que ser abundante. Segunda coisa, o que tens para fazer, faze-o depressa, não procrastine. O que é procrastinar? Se eu puder deixar para amanhã o que eu tenho que fazer hoje, eu deixo para amanhã. Aí chega amanhã, eu vou deixar para depois de amanhã. Aí chega depois de amanhã, eu vou deixar para a semana que vem. Gente, nós estamos indo adiante. Então, nós precisamos fazer aquilo que Deus colocar em nossas mãos e fazer depressa. Porque a gente não sabe o dia que a trombeta vai tocar. Eu me lembro de uma história que eu ouvi quando eu era pequeno. Aliás, ensine o seu filho, que está aqui no culto, a prestar atenção. Eu lembro de histórias de quando eu tinha 5 anos, 6 anos, 7 anos de idade, lá na Igreja da Penha. Mas eu lembro do pastor Orivaldo Pimentel Lopes, falecido, contando uma história. Eu devia ter uns 5 ou 6 anos. E ele contou que um pastor foi pregar sobre o juízo final, e o pastor falou sobre naquele dia as trombetas tocarão, todo olho verá, aquela história toda, e ele combinou com um trompetista, no momento do culto da noite, combinado, iam apagar as luzes da igreja e o trompetista ia entrar tocando trompete. E dito isso, chegou no momento, ele deu o sinal, apagaram-se as luzes da igreja, o trompetista entrou assim por trás, tocando trompete. A hora que acendeu a luz, só tinha uma velhinha sentada assim na frente. Toda a igreja saiu correndo, desesperado. E aí o pregador, decepcionado, falou assim: irmã, ainda bem que a irmã ficou, foi a única que ficou. Ela falou: pastor, é que na hora da correria levaram minhas muletas, senão... A gente não sabe quando isso vai acontecer, mas até lá, faça o que Deus colocar nas suas mãos. Faça o que você deve fazer. Eduque seus filhos nos caminhos do Senhor. Se você é homem, seja zeloso pela vida espiritual no seu lar. Se você é mulher, seja submissa. Coloque-se debaixo da mesma missão que o seu marido está, para que a sua família seja uma família abençoada por Deus. Honre seu pai e a sua mãe. Faça o que Deus quer que você faça. Até tocar a trombeta você tem tempo. Depois que trocar a trombeta, aí é só lá no céu. Aí não adianta reclamar mais. E por último, se Jesus voltar hoje, você está satisfeito com a vida que você teve até aqui? Se Jesus voltar hoje, se Jesus voltar agora, cadê o trompetista? Cadê o Renatinho? Né? Se o Renatinho entrasse tocando a trombeta aqui agora, você ia falar assim: obrigado, Deus, pela vida que eu vivi aqui. Você falaria isso? Se você ainda não está falando isso, a oportunidade para você mudar começa agora. Nós precisamos ter uma vida de satisfação. E satisfação é saber receber com gratidão tudo aquilo que Deus nos dá. Agradeça pelos pais que você teve. Você não escolheu eles, foi Deus que escolheu para você. Agradeça pela esposa que você escolheu, pelo marido que você escolheu. Aliás, marido não escolhe esposa, né? É a esposa que escolhe marido. A gente é escolhido, né? Dizem. Mas agradeça pelo marido, pela esposa que você escolheu. Todos os dias.
Agradeça pelos filhos que Deus te deu. Você não escolheu seus filhos. Se você escolhesse, eu não sei não, tinha muita gente aqui que não, né, podia não ter nascido. Até eu. Mas Deus te deu os filhos. Agradeça pela vida. Agradeça pela igreja que Deus te colocou. Agradeça. Se você for grato, você será uma pessoa satisfeita. A verdade é essa. Essa é a verdade. Se Jesus voltar hoje, eu vou subir satisfeito, regalado, completo, pleno, de que o que eu vivi até aqui foi uma vida abundante ao lado de Cristo. Que seja assim nas nossas vidas.